dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. Bem-vindo ao Papo com Mexerica, o podcast mais doce do agronegócio. E hoje, mais uma vez, tem mais açúcar do que vocês imaginam. Literalmente, hoje nós vamos falar de cana, de canavial, com um especialista em consultoria de gestão de alta performance. Ele vai explicar para a gente como que é feito hoje a gestão num canavial de uma usina, como que ele trata todos os assuntos, como que é o dia a dia dele, quais são as dificuldades, quais são as dores. Ele vai explicar para a gente tudo isso num bate-papo bem descontraído e a gente vai começar conversando aqui com o Carlos Roberto Manocchio Júnior. Vulgo Beiço. Vulgo Beiço. Você salquiano sabe do que ele está falando. É verdade. Você tá bom, meu irmão? Eu tô bem, e você, César? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô bem. Muito feliz de estar te recebendo aqui. Eu sei que você teve que largar seus afazeres, o homem da roça, o homem que está rodando trecho e pegou a estrada aí de madrugada para chegar aqui em São Paulo, que a gente está aqui gravando aqui em São Paulo. Quem é daqui ou já veio para cá sabe que o trânsito não é brincadeira. E hoje era dia de rodízio. Meu carro tinha que sair da marginal antes das 7. Deu certo. Tem que dormir cedo e acordar de madrugada. É isso aí. Carlos, vamos lá, cara. Para quem não te conhece, fala um pouquinho quem é você, qual que é a sua formação, de onde você vem, aonde você está, e depois você vai contar pra gente para onde você vai. Em Prescaba a gente tem um ditado que fala: um covinho, um cotô, um covô, né? É o onco. Uhum. Sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parente. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, que nem você disse, né? Eu sou formado no Exalc em 2001. O ano que vem faço 25 anos de formado, né? E desde que me formei, iniciei meus trabalhos com cana-de-açúcar na região de Prescaba, na usina Costa Pinto, da antiga Cosan, hoje Raizen, né? Uhum. E graças ao meu querido amigo André Branquinho, que era um colega de faculdade, o Viracopos, que me levou para a usina ainda quando estagiário, e a gente está aí até hoje, trabalhando em prol do setor, né? E é isso. E me fala uma coisa, desde criança você já pensava em ser agrônomo? Você já tinha alguma raiz na lavoura? Isso é muito interessante. Desde pequeno, meu avô em São João da Boa Vista, eu nasci em São João da Boa Vista, meu avô tinha praticamente um sítio dentro da cidade. E ele, depois que ele aposentou, meu avô teve padaria a vida inteira, né? Quando ele se aposentou, ele tinha o quintal dele lá, onde ele criava as meninas dele, as galinhas, tinha a plantaçãozinha de milho que ele dava para as galinhas, ele plantava o milho para as galinhas dele. E eu sempre gostei, né, de subir no pé da jabuticaba, pegar jabuticaba, e sempre que ele ia para a horta colher alface, colher as verduras dele, eu estava junto. E eu acho que essa experiência de criança me ajudou a escolher a minha profissão. Eu nunca me vi trancado dentro de uma sala de terno e gravata fazendo reunião corporativa. Eu acho que não é a minha pegada. E quando eu vejo isso chegando aqui em São Paulo, tomando café da manhã com você na padaria, eu falo assim, puta, eu realmente escolhi a profissão correta, porque eu não saberia viver desse jeito, não. E por que agronomia? Porque, assim, lógico, você estava naquele meio rural ali, no micro ecossistema, mas é rural, né? Sim. Todas as características rurais. Por que você escolheu agronomia? Poderia ter escolhido ser veterinário, poderia... Eu pensei nisso, sabia? Quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, meu pai me deu um cavalo, no Álamo. E eu ia andar a cavalo toda semana, sabe? E eu me interessava muito por esse negócio de ração, talvez zootecnista. Mas quando eu fui pesquisar realmente como eram as profissões, eu percebi que a agronomia meio que engloba tudo isso, né? A gente consegue trabalhar desde a Faria Lima até a baia do cavalo lá na roça, né? Então, quando eu fui fortemente
influenciado também quando eu fui fazer meu vestibular de trainee. Eu fui fazer na Exalc, meu vestibular, eu morava em Limeira. Aí, a hora que eu entrei dentro daquela escola, eu falei, nossa, é isso aqui que é Exalc, né? Eu falei, é aqui que eu vou estudar. E realmente deu certo. No ano seguinte, eu prestei como trainee no segundo colegial, né? No terceiro ano, eu fui fazer Exalc e passei. E iniciei a minha carreira aos 17 anos. E falando em Exalc, como é que foi tua vida dentro da Exalc durante a sua formação, o seu curso de graduação? Qual foi a experiência que você trouxe da Exalc? A Exalc é uma irmandade muito forte, né? E a gente entende depois que a gente passou por lá, viu, César? Eu acredito que muita gente olha de fora e fala assim, o que tem de tão especial naquela escola que todo mundo se ama, né? Ou se protege muitas vezes. Eu também não sei dizer, tá? Mas até hoje eu não consigo me desvincular da Exalc. Para você ter uma ideia, a gente tem um símbolo maior dentro da universidade, que é o A encarnado, né? É o A da Associação Atlética Acadêmica, que ele é um A estilizado e que eu coloquei até em mim. Então, é um negócio que está tão forte na carne da gente que a gente tatua esse negócio na gente, né? Uhum. E é uma mudança dramática, né? Porque a gente sai de casa com 17 anos, não sabe o que quer direito na vida, né? Não sabe nada da vida, né? Ainda estava debaixo das asas do pai. E a hora que a gente sai para ir morar fora, morar em república, e conviver com pessoas de várias idades. A minha república, por exemplo, a República Arado, foi fundada em 1964. E eu tenho relacionamento com as pessoas que viveram lá em 1960, 1970. Ontem a gente estava na República com um bicho formado, já está com 15 anos de formado, mas é meu bicho, né? Veio da Holanda e mandou uma mensagem para mim e falou, pelo amor de Deus, tem que passar aqui na República e me dar um abraço. Sabe? Então, e estava lá um ex-morador pirulito de Olambra, que tem 45 anos de formado. Quando eu entrei na Exalc, ele já tinha 20 anos de formado. Então, assim, o relacionamento da gente vai muito além do profissional, né? A gente zela um pelo outro. Eu acho que é uma corrente do bem que funciona muito. Além de todo o conhecimento técnico que vem por trás disso, né? Cara, é muito, muito bacana ouvir você falar isso, porque você falando de tudo isso, a gente imagina uma Harvard. Só que aí a gente olha e fala assim, não, é uma universidade, uma faculdade, um ensino de graduação público, gratuito. Coitada da Harvard. E são modestos ainda. Coitados. Com dó, eles não têm a nossa irmandade. Além obviamente, dessa mudança, um patamar técnico muito mais aguçado e apurado que você teve lá, eu creio que também na parte humana, você acabou de expressar isso, é uma coisa muito importante que a gente identifica de cara quando a gente encontra um exalquiano e daqui a pouco chega mais um. É uma coisa absurda. Eu que já presenciei, posso te falar que é algo impressionante. Não importa que não se conheçam, mas a primeira coisa que se pergunta é que você é de que ano? E assim, esse ano eu tive uma surpresa muito legal, que os bichos, na semana lá da libertação dos bichos lá, que é a semana do 13 de maio, eles fizeram falaram assim, faz aí um documento escrevendo quem que é o seu veterano, o seu doutor preferido. E eles me escolheram, os 3 bichos que entraram esse ano, em 2025. E escreveram lá o porquê que eles gostavam de mim. Escreveram que eu era bem sucedido, que eu viajava o mundo inteiro, que eu era divertido, que eu tinha moto, que eu fazia mergulho. E eles acharam isso o máximo, né? Mas eu vi aquilo como uma coisa até assustadora. Porque, imagina, a responsabilidade que a gente tem
de ser uma referência para esses meninos que estão entrando na universidade agora, para eles serem bons profissionais. Então, além de toda a irmandade da técnica que a Exalc está entre as 5 melhores ranqueadas no mundo, é a responsabilidade como profissional e pessoal de você ser espelho para uma pessoa dessa. Então, a responsabilidade que vem junto também é muito grande, viu, César? E a gente fica orgulhoso, né? Eu fico muito orgulhoso quando esse tipo de coisa acontece. É para ficar porque os valores vão perdendo o valor, o próprio valor em si, a importância. Com o passar do tempo, a gente vê tanto absurdo no dia de hoje que a gente vê um educador sendo reverenciado e se tornar uma referência para uma galera. Isso é muito bacana porque eles que vão estar daqui a pouco tomando decisões. Legal que você disse isso, porque vários grupos de estágio da Exalc me chamam para fazer palestra para eles, para falar sobre cana-de-açúcar. Uma das minhas especialidades é controle de planta daninha e controle de pragas. Então, eu falo bastante desse tipo de assunto com eles. E tem uma figurinha, cara, que há alguns anos eu posto ela sempre na semana do dia 12 de outubro. Que é um rapaz se olhando no espelho e tal, e vendo uma criança. Assim, a criança que você foi um dia, sentiria orgulho do homem que você é hoje? Boa pergunta. Eu tento responder todos os anos e cada vez mais eu tô convicto que sim. Eu sou o homem que aquela criança esperava. Que legal. Que bacana, Carlos. Que bacana. Que bacana. É um testemunho para ficar gravado aqui no podcast, viu, cara? Pode ter certeza que... Eu não esperava menos que isso. É com muito orgulho que eu falo isso. E eu tenho mesmo isso na cabeça. Se o homem que eu me tornei seria um espelho para a criança que eu fui, eu tô bem. Parabéns, Carlos. Vamos lá. Mas vamos falar aqui, vamos falar de trabalho. Vamos falar de cana-de-açúcar. Eu sei que você, na Exalc, você estudou um pouco sobre a entomologia. Eu queria que você falasse um pouquinho o que isso abriu na sua cabeça, como você enxerga isso. A gente pensa que é tudo mil maravilhas, né? E nem sempre é. No meu segundo ano de faculdade, no segundo ano de Exalc, os meus pais tiveram uma dificuldade financeira gigantesca, né? E eu tive até que sair da minha república e morar na moradia estudantil da USP, tá? A gente pagava R$10 por mês só para manutenção do prédio, sabe? E foi uma época muito difícil. É difícil você ver todos os seus colegas indo para festa, fazendo alguma coisa, e você só ia em festa quando você ia para trabalhar. Trabalhar no bar, fazer algum tipo de panfletagem, né? Na minha época ainda tinha muita festa, né? De república, né? Então, uma das maneiras que eu encontrei de me sustentar foi procurar um estágio, né? Remunerado. Eu precisava ser remunerado, eu não podia fazer estágio de graça, né? E onde me acolheram foi na entomologia. O professor Otávio Nakano, grande mestre da entomologia, escreveu o manual de entomologia, está vivo até hoje, ele deve ter uns 93, 94 anos. E sempre que eu encontro ele, eu agradeço ele, porque nesse período ele foi meu tutor. Ele que me orientou e me ensinou a gostar de agronomia. Porque os 2 primeiros anos de faculdade, eles são muito teóricos, né? No que na agronomia nós vamos usar derivada. Não usa, né? Integral. E, inclusive, sofri muito para passar de cálculo. E graças a Deus, às vezes eu ainda sonho que eu estou fazendo cálculo, sabe? Mas passou. Engenheiros entenderão, né? Mas foi o estágio com o Nakano que me ensinou todos os conceitos que eu uso até hoje na minha experimentação, na minha empresa, né? Na BSS. E foi o maior aprendizado, eu acredito, da minha carreira. Porque para
eu entendi que para realmente as coisas funcionarem, elas precisam ser feitas da forma correta, né? Dentro do prazo correto, né? Dentro do limite correto. E eu levo isso até hoje na minha carreira e uso os ensinamentos do professor Nakano. Professor Nakano, muito obrigado. Que legal. Que interessante. E em benchmark? O que isso te auxiliou a tomar decisões, a criar comparativos? Só o estágio na entomologia não conseguia me remunerar. Aí eu encontrei o João Carlos, o Trilho, e o Marcelo Múmia, que são 2 doutores meus fantásticos, eu converso com eles até hoje, a gente sempre interage. E o professor Gabriel Adriano Sarries, que era um argentino, né? Que ele fazia, naquela época, 1999, 2000, estava dando início àqueles projetos de qualidade total, né? Aquelas gestões à vista da Toyota, vindo à tona e sendo instalada em todas as empresas, né? E o professor Gabriel... O Lean, né? O sistema Kaizen, de melhoria contínua, né? 5S. E eu ingressei esse projeto com o professor Gabriel e começamos a fazer um projeto de benchmarking de soja, milho e algodão no Cerrado. Então, a gente tinha algumas faltas por semestre que a gente podia fazer para a gente poder fazer as outras atividades, né, nas aulas. Eu dedicava as minhas faltas a poder viajar para o Centro-Oeste. Para o Cerrado, coletar informação de produtor rural. Benchmarking puro. E não é só isso, né? É como trabalhar esse banco de dados depois e fazer os relatórios de benchmarking. Você ia chupar mexerica com os caras? Cara, eu ia chupar mexerica com os caras. Eu ia lá coletar a informação deles. E informação de produtor rural naquela época, hoje já é difícil, mas naquela época não tinha o WhatsApp para você mandar informação. Trabalhar uma planilha do Excel para eles era um negócio surreal. Não era corriqueiro como é hoje. O e-mail estava começando, né, a ser divulgado, né? Exato, o uso do e-mail. Exato. Meu primeiro e-mail foi no Ciagre, lá na Exalc. Então, assim, nós passamos por um período de transição de informação muito crítico naquela época, né? Então, todo mundo era muito ávido por informação, mas não tinha ferramenta ainda para aquilo. Então, eu comecei a trabalhar com banco de dados. Trabalhei com Axis, trabalhei com sistemas de query, de tirar informação de banco de dados. E isso me capacitou a trabalhar em informação. Porque uma coisa muito importante, César, todo mundo fala de fazer gestão, mas quem não tem dados para gerar informação e transformar em conhecimento, não gerencia nada. Nada. Porque se você abastecer um banco de dados com lixo, ele vai te entregar lixo. Agora, se você ingressar ouro dentro de um banco de dados, talvez o conhecimento que ele te traga vire ouro. Então, não é diretamente... se você tem um banco de dados muito bom, mas você não sabe trabalhar a informação e tirar o conhecimento daquela informação, também não adianta nada. Né? Então, isso me capacitou ao início da minha carreira profissional. Quando eu entrei na usina, eu sabia trabalhar banco de dados. E isso foi um diferencial no início da minha carreira. Que maravilha. Que deu muito resultado. Então, quando você trabalha numa empresa que tem 35, 40 mil hectares, que foi o meu caso quando eu ingressei na usina Costa Pinto, a gente tinha 30 mil hectares de terra, né? E depois eu trabalhei em todas as regionais, eram 110 mil hectares de terra. E assim, o mesmo trabalho que eu tenho para fazer uma usina hoje, ou um fornecedor de cana, que tem 5 mil hectares de terra, trabalhar um banco de dados desse, para mim, é igual trabalhar 100 mil hectares. Que a forma como eu vou tratar os dados é igual. Entende? Então, a gestão que eu faço hoje para um fornecedor de 2 mil hectares ou para uma usina de 100 é a mesma. Não tem diferença nenhuma. A única coisa que muda é o número final lá, as quantidades de produtos que você vai utilizar, tudo. Mas no frigir dos ovos,
A gema é da mesma cor. Só altera a escala, né? Só altera a escala. O modelo é o mesmo, né? O modelo é o mesmo. E falando disso, dessa experiência que você ganhou dentro da fase de graduação, e voltando um pouquinho atrás, que você falou que começou a trabalhar na Cosan, na Costa Pinto. Exato. Que é um ambiente extremamente técnico. Sim. Eu queria que você dissesse o que trouxe de experiência para você, do que você já tinha, qual foi o salto quando você foi para lá? Na verdade, quando você entra, na verdade, a Exalc é uma grande ilha da fantasia, né? A Ilha da Fantasia. E quando você entra na Ilha da Fantasia, é difícil você sair de lá. Não é fácil entrar, mas é muito mais difícil você sair da Ilha da Fantasia. A hora que você entra na carreira profissional, você sabe o que é a vida de verdade, né? Mas eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas maravilhosas, cara. Eu vou citar alguns e me perdoem se eu não lembrar de todos, mas Dr. Rodolfo Geraldi, que era meu diretor, o cara que construiu a magnitude que foi a Cosan, que se transformou em Raizen. Infelizmente, a gente está vendo aí vários problemas da empresa, mas naquela época todo mundo queria saber o que a gente fazia lá dentro. A gente tinha a Tereza Peixoto, falei com ela ontem. Beijo, Tereza, saudade de você, que trabalhava com todo o banco de dados da empresa, de todas as usinas da Cosan na época. O João Américo, que era o gerente técnico, que todo mundo queria levar os produtos para ele conhecer, fazer análise, para ver se colocava no mercado. O João Américo era uma referência nacional de técnica de produção de cana, né? Na época que começou a usar o maturador, todo mundo levava esses maturadores para o João Américo testar. Lorival Mônaco, esse me ensinou a fazer gestão mesmo. Esse me ensinou a plantar cana, sabe? A primeira missão que ele me deu como responsável do plantio da usina Costa Pinto, ele me deu uma frente de trabalho, falava assim, viu, você pega a sua marmita às 6 horas da manhã na usina e você vai para frente. E eu quero ver essa frente plantando 25 hectares por dia. Me botava 60 quilômetros da usina, falava, se vira. E tinha dia de eu mandar a marmita 9h30 da manhã, com a tampa da marmita, não tinha nem talher, e trabalhar. Então, agradeço principalmente a esses e muitos outros, Palhares, o Weber Valério, que foi meu consultor por muitos anos, citando o Diniz também, que era um encarregado da usina, que eu aprendi um monte de coisa certa e errada com ele. O Diniz é uma pessoa fantástica, mas não tem responsabilidade nenhuma com o carro, já bateu o carro de tudo quanto é jeito. Mas um cara muito técnico, me ensinou tudo que eu precisava saber de herbicida naquela época. E aquilo ali foi a base para o meu conhecimento. Então agradeço o Weber Valério também, que foi meu consultor, trabalhei com ele há 2 anos, quando eu saí da usina, para fazer consultoria, depois decidi seguir carreira solo, mas foi uma pessoa que me forneceu muita técnica, muito conhecimento, para ser hoje o profissional que eu sou. A gente tem que dar o mérito a essas pessoas que realmente colocaram responsabilidade na nossa mão e acreditaram na gente, né, César? Uhum. Porque não é fácil também conseguir padrinhos tão bons. Eu tive tantos, né, que me auxiliaram nesse processo. Queria deixar um abraço a todos aí de agradecimento. Isso é uma grande qualidade que a pessoa pode carregar, que é reconhecer e agradecer. Sim. O sujeito que não sabe agradecer, que acha que depois que ele está num determinado estágio, que ele está numa prateleira um pouquinho mais elevada, ele acha que não tem que agradecer. A gente estava no carro. Cuidado. Hoje. Eu vim com o Gleuber Teixeira, que é um desses colegas que a gente aprendeu junto na época da Cosan. Exalquiano. Nosso colega em comum. Estamos aqui por causa dele. Um amigão. Um amigão. E a gente veio falando exatamente isso, né? Tem tanto professor de Deus aí em todo lugar, né? Uhum. E as pessoas acham que elas sabem mais que as outras. E nós chegamos a uma conclusão no carro, vindo para cá.
quanto mais a gente aprende, parece que mais burro a gente é, né? Que parece que a gente sabe menos. Porque tem tanta coisa que a gente pode aprender ainda, né? E não pode ser também arrogante ao ponto de falar que sabe tudo e não se atualizar, né, César? Sim, claro. E principalmente no agronegócio, que já há vários anos a gente vê o agro crescendo. Exato. E todo ano aprendendo a fazer mais com o mesmo recurso, né? Se modernizando, muda a técnica em alguns aspectos, mas ela é melhorada, né? Ela não é esquecida. Então, se você não tiver humildade, desculpa. E reconhecimento de que a gente tem que aprender todo dia, Exato, né? exato. E é um negócio tão legal esse negócio da consultoria, César, porque muitas vezes a gente está dando consultoria para um fornecedor, falando assim, vamos lá, ensinar o cara, né? Sem pensar em custo, né? De repente, a gente se depara com uma situação que a gente aprende um negócio disruptivo, cara. E fala assim, cara, quando que eu imaginar que eu hoje, dando consultoria aqui, no fim do mundo, eu ia aprender isso? E eu vejo isso muito forte na usina que eu dou consultoria lá na Bolívia, na Ciasa. Dom Ramon e equipe. Eu tenho um técnico lá, o Joel, o cara do departamento agronômico, que faz os levantamentos de área. E assim, a gente não combina em tudo, não. Tem coisa que ele fala que eu não concordo absolutamente. E eu falo isso para ele, a gente tem um sancarrabo lá às vezes. Mas eu acho incrível como ele é ávido por informação. E a qualidade da informação que ele traz para mim. Eu comecei um trabalho com ele com biológicos lá há um tempo. E é incrível a curiosidade e a avidez por informação concreta. A gente aplica um fungo para controle de insetos que se chama Bovéria. Tá? É um fungo branco que ele coloniza em volta do inseto. E é impressionante como ele encontra esses insetos na lavoura. E assim, aqui no Brasil a gente não tem gente procurando desse jeito que nem a gente procura lá. E ele traz para mim fotos maravilhosas, coisas que tem explicação científica depois, sabe? Como, por exemplo, fazer uma aplicação noturna de Bovéria para pegar adulto de diatreia. Eu sei que eu estou falando grego com você agora, mas assim, faz todo sentido. Porque eu orientei fazer a aplicação noturna, porque é o melhor período, não tem calor, insolação. E lá, quando a gente fala alguma coisa para eles, o Carlos Manocchio está dizendo é a melhor técnica do Brasil, nós temos que aplicar com rigor. Então lá não se aplica Bovéria de dia no calor do meio-dia. Coisa que a gente vê sendo feita aqui no Brasil, sabe? Às vezes a técnica ela se distancia um pouco da qualidade devido a fatores operacionais, entende, César? Uhum. E lá não, eles falam assim, não, vamos fazer exatamente o que o Carlos está dizendo. E, cara, eles fazem e dá certo, e trazem o resultado para mim depois. Aí eu compartilho os resultados aqui no Brasil depois, e falo, mas como que você conseguiu isso? Assim, fazendo aplicação noturna da Bovéria. Fazendo diferente do que a gente está fazendo aqui. Exato. A gente sabe fazer o certo. Por que não faz? Então, esse negócio da agricultura está crescendo cada vez mais, César. Eu tenho duas palavras que descrevem isso. É a disciplina e o propósito. A gente vê grandes grupos aí, como Grupo Mage, Grupo Bom Futuro, são empresas magníficas que eu visitei esses caras lá no meu relatório de benchmarking há 30 anos atrás. Entende? Uhum. E hoje a gente vê empresas maravilhosas, mas por quê? Porque elas foram construídas em cima de disciplina e propósito. A disciplina na execução operacional, né, do que realmente tinha que ser feito, e por um propósito maior. Eu quero ser o maior no meu setor. Eu quero ser o melhor no meu setor. E eles conseguiram, né? Eu acho que é isso que é impressionante. E muitas vezes a gente vê alguns setores da agricultura meio capenga aí, mas eu vejo a falta de disciplina, ou de propósito, ou dos dois. Tá? Tá ali, a gente não sabe nem porquê. Tá ali.
talvez por estar no setor e não querer sair. Então a gente vê esse tipo de dificuldade no setor ainda, sabe? Entendi. Mas quem tem disciplina e propósito atinge resultados. Maravilha. E hoje eu tenho alguns para compartilhar com você. Vamos lá. E aproveitando que você entrou já no assunto de consultoria, eu queria que você dissesse como que você estava lá na Cosan, na Costa Pinto, estava trabalhando numa grande companhia. Quando você virou a chavinha e falou, não, agora eu quero dar consultoria. Eu tive passagem por algumas empresas, né? Uhum. Eu trabalhei 10 anos na Cosan, quando eu entrei para trabalhar, quando eu me formei. Eu tive uma passagem pela usina Cocal, trabalhei na usina Virgulino de Oliveira. Tá. E trabalhei no Grupo Ipiranga dos Titoto, tá? Foram todas empresas muito boas, eu aprendi em todas isso. Mas eu me vi em um certo momento, César, que eu senti que aquele mundo estava meio pequeno para mim. Porque todo dia levantar de casa, ir para o mesmo lugar, às vezes dormir com um radinho na cabeceira da cama, preocupado com acidente, com entrega de cana na usina. Eu fui gerente agrícola por muitos anos, né? E acredito ter feito um ótimo trabalho, tá? Aí, num certo momento, eu disse, será que eu quero isso para mim? Então, um dia, foi no meio da pandemia, inclusive, eu estava tendo crise de ansiedade, sabe? Não tava feliz naquela situação que eu estava trabalhando, sabe? E um belo dia eu saí da usina. Falei, não quero mais trabalhar em usina. Tomei a decisão que eu não queria mais, certo? Falei, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Todo mundo falava, ô Beis, por que você não faz consultoria? Beis, por que você não faz consultoria? Eu falei, eu vou encarar essa jogada. E no mesmo dia que eu saí da usina, um colega me ligou, exalquiano. Ô, Beis, pô, e aí, tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Não dava mais para continuar trabalhando em usina, estava cansado. Eu tenho um projeto de compostagem aqui, você não quer fazer? Como é que é isso? Uma empresa de gelatina que está querendo fazer um projeto de compostagem, estudar viabilidade. Pergunta para mim quantos projetos desses eu já tinha feito. Pergunta para mim quantos projetos desses eu fiz de novo. Cara, foi um projeto único que eu fiz junto com o nosso amigo Gleuber Mariano Teixeira. O Gleuber já estava trabalhando com consultoria e eu liguei para ele e falei, Gleuber, caiu um projeto aqui no meu colo, vamos fazer junto? Ele falou, vamos. Cara, no primeiro mês eu já ganhei mais do que eu ganhava em usina. Trabalhando num regime diferente, né? Trabalhando num regime completamente diferente. Eu acordava às 7 horas da manhã, coisa que nunca fiz depois de formado, né? Acordava às 7 horas da manhã, levava minhas cachorras a passear, sentava na frente do computador, começava a trabalhar e derrubava a caneta a hora que eu queria. Mas até para poder deitar a caneta na hora que você quer, você tem que ter responsabilidade. Disciplina e propósito. Entendeu? Então, cara, deu certo. Deu certo. Aí, voltei para Piracicaba, conversei com o Heber, grande amigo, né? O Heber Valério, da consultoria Agrociência. Conversei com ele e falei, Bill, queria trabalhar com você na consultoria, né? Ele falou, bora, vamos trabalhar junto. E trabalhamos muito bem durante 2 anos, quase 3. Foi uma experiência fantástica trabalhar com ele. Mas a gente sempre busca aquilo que é melhor para a gente. E ele buscava o que era melhor para a consultoria dele e eu estava buscando o que era melhor para mim. Eu sempre fui generalista. Eu nunca fui especialista. Eu nunca fui preso a uma coisa só. E eu não consigo entender como eu já fui do outro lado da caneta, né, da decisão,
eu não entendo essa situação de especialistas, porque imagine, vem um consultor de pragas e fala para você, ó, você precisa tirar a palha de cima da linha da cana, porque você tem uma praga que se aloja na linha da cana embaixo da palha. Legal. Aí vem o meu consultor de herbicidas e me fala, ó, você precisa deixar a palha, porque senão o mato vai sair na linha da cana. Se eu não tenho discernimento, que decisão que eu tomo? Não existe compatibilização de ideias. Né? Então, cara, é assim, ó. Cada um vai defender o seu umbigo. Mas e o todo? Quem que defende? Sabe? Então, eu decidi seguir a carreira para fazer o meu cliente tomar essa decisão. No seu caso, o que é melhor? O que a gente vai buscar? E é o todo, tá? É desde o preparo do solo, da correção do solo, até a colheita, até o fim, até a entrega da cana na indústria. Então, eu não me eximo de nenhuma responsabilidade no processo produtivo total. Se precisar ajoelhar no pé da colhedora para regular ela, eu vou fazer. Se precisar lá regular o equipamento que está incorporando o calcário e gesso no preparo, eu vou também. Então, eu tento pautar a minha consultoria e nos resultados que eu entrego para meus clientes no todo. E é muito legal isso, porque a maioria das empresas que me contratam hoje, que não são clientes finais, e eu posso citar uma que está no meu coração, que foi talvez a primeira empresa que me contratou mesmo acreditando no meu trabalho, foi a Biotrop, que trabalha com produtos biológicos. Só que para o biológico funcionar, para realmente mostrar o resultado do resultado deles, tudo para trás tem que estar em ordem. E é justamente o que eu faço. Eu mostro para o meu cliente onde são os gargalos dele, na lei do barrilzinho. Não sei se você já ouviu falar, tem uma lei muito famosa em agronomia, que é a lei do barril, que é a lei de Liebig. Então imagina que aqui é um barril, tá? Porque eu tenho várias tabuinhas aqui, ó. Adianta eu mexer numa tabuinha mais alta aqui, ó, se o meu gargalo para encher o barril é uma tabuinha que está mais baixa aqui embaixo? É a lei de Liebig. Então eu tenho que trabalhar nos meus gargalos. A hora que essa tabuinha aqui for a tabuinha mais baixa, essa é a tábua que eu tenho que mexer. Se não, eu vou só gastar energia e dinheiro nessa tábua aqui e ela não vai me dar produtividade. E é assim que eu trabalho. Então, o resultado só vem, César, se o trabalho de fundação, você é engenheiro civil, né? Mecânico. Mas também é assim, né? Não dá para você construir, por exemplo, um Rolls Royce num chassi de um Fusca, dá? Não, sem chance. Impossível, né? Impossível. Então, a gente tem que construir uma base sólida para colocar os acessórios em volta. Não, sim, claro. Bom, a gente sabe, Carlos, que você é reconhecidamente um profissional da agronomia generalista. Você trabalha diversos assuntos ao invés de se especializar num só. Você acha que isso é determinante hoje no agro moderno? Esse perfil generalista? Não. E não acho que não é necessário ser assim. Não é todo mundo que tem esse tipo de perfil, entende, César? Mas assim, eu vejo que para mim, para o meu negócio, eu encontrei um nicho que poucos profissionais têm. Os que têm, talvez não sejam tão valorizados nesse aspecto. Eu não sei vender uma técnica para um cliente meu sem saber que vai dar resultado, entende, César? Eu acredito que não vou ficar tão rico por isso. Mas eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo. Então, o que eu recomendo para o meu cliente é realmente aquilo que funciona. Inclusive, recomendo coisas de empresas que não me contrataram nunca para falar ou estudar o produto delas. É porque eu sei, porque eu já usei e tenho conhecimento daquilo. Por exemplo, trifluoralina. É um herbicida antiquíssimo, tá? Que os dados dessa trifluoralina
são de 1960. Eu até brinco nas minhas palestras, quando eu vou falar de trifuralina. Eu falo assim, ó, tem um estudo novo aqui da trifuralina, daí eu mostro lá, 1960, o trabalho mais recente da trifuralina. Então, assim, é tudo coisa antiga que eu recomendo para meus clientes porque eu vejo como ferramenta imprescindível para o controle. Por exemplo, capim camalote, se eu não usar trifuralina, eu não vou ter um bom resultado. Ah, é chato, tem que incorporar o herbicida. Puta, é tudo chato. Mas realmente dá resultado. E ninguém nunca me pagou para eu falar de trifuralina. Eu falo porque é aquilo que o meu cliente precisa. Entendi. Carlos, agora eu quero, para a gente começar a falar sobre gestão de canavial. Né? É um assunto um pouco extenso. Eu já antecipo para o pessoal que pelo andar da carruagem a gente não vai conseguir falar de tudo nesse episódio. A gente vai fazer um segundo episódio que vai ao ar na sequência. Mas eu queria que você dissesse assim, por que o planejamento é o ponto crítico quando a gente vai falar de canavial? Eu faço uma analogia muito legal do planejamento, porque vale para qualquer coisa. Eu sou mergulhador, tá? Eu estou me formando Dive Master agora, e o próximo passo da minha carreira como mergulhador é me tornar instrutor de mergulho, tá? Professor Targino, grande mestre, advogado e meu consultor de assuntos jurídicos, muito obrigado por todos os ensinamentos. Inclusive virou meu consultor, contratei ele, porque agora eu sou perito judicial. Então eu precisava aprender a trabalhar no sistema JUS. Liguei para o meu instrutor de mergulho, Targino. Falei, Targino, você pode me dar uma consultoria? Ele, opa, vamos lá. Eu falei assim, eu preciso trabalhar no sistema JUS, vou virar perito agrícola. Aí passamos uma tarde ele me ensinando, mais uma vez me ensinando mais de assuntos jurídicos. A gente precisa de planejamento para sobreviver embaixo d'água. Eu começo as minhas palestras hoje, eu tenho uma foto maravilhosa das Bahamas, que eu estou embaixo do barco, que eu fiquei hospedado durante 8 dias. E eu tiro o meu regulador da boca e abro um sorriso, assim, na foto. Um ambiente lindo, azul, um mar cristalino, os corais coloridos. Uma foto maravilhosa, adoro aquela foto. Aí, quando eu abro minhas palestras, eu não coloco o PowerPoint de vez. Eu deixo o fundo de tela do computador. Aí eu brinco com todo mundo. Falo assim, ó, vocês estão olhando aqui, ó. Vocês estão achando que isso aqui é para eu me aparecer, né? Vocês acham que eu estou querendo me aparecer, né? É mergulhador. Né? Mas, vamos conversar. O homem respira embaixo d'água? Não. Se eu tô ali, sem respirar e sorrindo a 10 metros de profundidade, é porque eu tô feliz, né? Vocês acham que necessita de planejamento para estar ali embaixo d'água, 10 metros? Mergulho é uma das atividades mais seguras do mundo. Mas tem técnica. Senão você morre. O homem não sobrevive embaixo d'água. Então, para estar ali, todos os aparatos que eu estou no corpo, quanto eu vou descer, quanto tempo eu vou demorar para descer, o que eu vou ver lá embaixo, quanto tempo eu tenho que demorar para subir, qual é o tempo de parada para sair o nitrogênio do meu corpo, porque aqui na superfície a gente não absorve nitrogênio, ele é um gás inerte. A alta pressão lá embaixo, a gente absorve nitrogênio, e é ele que é perigoso. Todo mundo pensa, o oxigênio. Não, a gente desce com ar comprimido. O oxigênio, em altas concentrações, é tóxico para a gente também. E quando a gente faz inserção de oxigênio dentro do gás, é para diminuir a absorção do nitrogênio. A gente muda a mistura para a gente não absorver o nitrogênio. Então, assim, tudo aquilo, a mangueirinha amarela, um reloginho aqui, o outro aqui, tudo tem um porquê. Então, é um caso drástico de sobrevivência, mas como tudo nessa vida, a gente precisa de planejamento. Senão a gente não sobrevive.
E no setor agrícola ou qualquer setor da economia, se a gente não planejar o que a gente tem que fazer, a gente vai morrer. Simples assim. Então, é primordial o planejamento. É o primeiro passo que eu faço com os meus clientes, é planejar o que nós vamos fazer. Ah, vou ter uma aderência aí do planejado e realizado de 80%. Num primeiro ano, tá excelente. Não adianta eu querer cumprir 100% na vírgula 6 sigma, que não vai dar certo. Uhum. Eu tenho que planejar e saber que num primeiro ano de planejamento, se eu acertar 80%, tá ótimo. Desvio de rota, né? Não tenho compromisso com o erro. Às vezes eu preciso mudar a rota do barco. O vento mudou. Temos que acompanhar o vento. Então, o planejamento numa atividade agrícola é importantíssimo. Ah, mas e o clima? O clima a gente fala depois. É isso aí. E nessa busca por um planejamento para não deixar morrer a produtividade, É isso aí. queria que você explicasse um pouquinho o que é esse tal planejamento de trás para frente. Planejamento de trás para frente. Quando eu trabalhava na Ipiranga, a Ipiranga tinha 3 usinas, né? E todo mundo tirava sarro da forma como os 3 gerentes das 3 usinas planejavam, né? A diretoria. Então, era assim. O Beiço planejava de 3 anos para frente. Eu tinha 3 anos planejados para frente. A reforma, o que eu ia fazer no canavial. Aí o Paulinho, embaixo, ele planejava 1 ano para frente. Tava bom também. Aí a gente tinha o nosso colega Marcelo, que planejava 2 meses para frente. E era a diferença de planejamento dos 3 gestores, né? O período, né? O período. Então, todo mundo... Eu não sei se tiravam sarro de mim, que não planejava demais, ou do Marcelo, que planejava de menos. Hoje ele é diretor. Eu sou só um consultorzinho no interior. Mas, assim, o planejamento, ele é primordial, esse de trás para frente, para a gente entender o que a gente quer lá no futuro. Cana é uma cultura semi-perene. A gente tem que programar a reforma dela, né? Você fica 5 anos, 6 anos em cima de uma área e você tem que planejar a renovação. Mas eu estou buscando a cana perene, tá? Eu vou conseguir provar nessa usina Vista Alegre que eu estava falando para você antes da entrevista. Eu vou conseguir a cana perene. Nós vamos tentar deixar ela por 12, 15 anos. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Lá eu acho que é um lugar que pode dar certo. É um desafio. É um grande desafio. Olha que maravilha de desafio para a carreira. Mas é fácil a gente ter longevidade de canavial, só não arrancar. Quando você plantar direito e não arrancar. A cana vai estar lá. Ela volta a brotar. Exato. E essa característica da cana te pede para você planejar isso na linha do tempo. Quanto que eu vou produzir lá na frente? Onde eu vou reformar? Porque eu preciso planejar com antecedência o insumo que eu vou usar, principalmente herbicida. Né? Se eu tenho problema de alguma erva daninha dentro da área que eu preciso aplicar um herbicida antecipado, eu tenho que planejar isso com antecedência para conseguir ir lá na frente e conseguir executar o plantio da cana dentro do período correto. Então, qual que é o resultado que eu espero? Eu espero esse resultado. Ok. Mas o que eu preciso fazer antes para esse resultado que aconteceu? Eu preciso fazer o quebra-lombo, depois eu preciso... Para trás, eu preciso fazer o plantio, aí eu preciso fazer o preparo de solo antes, e aí eu tenho que colher a cana. Então, para eu plantar aqui na frente, nessa data, eu preciso colher a cana aqui atrás. Eu preciso plantar em fevereiro a cana. Eu preciso colher a cana aqui em agosto. Então, eu faço de trás para frente. Eu falo assim, se eu para plantar a cana aqui, eu preciso fazer com quantos dias cada atividade antes para eu conseguir entregar o meu produto na data que eu quero. Né? Planejamento. É como um planejamento industrial ou mecânico para você entregar um carro. Se eu quero entregar uma frota de carros aqui na frente, eu preciso planejar com quanto de antecedência para conseguir entregar o meu produto na data final. Engenharia de produção pura, aplicada à agricultura. Mas a agricultura é diferente. Realmente é. A gente tem intempérie climática, a gente tem
excesso de chuva ou a falta de chuva. Mas onde estão as ferramentas e quais são as ferramentas possíveis de utilizar para a gente calcular essas intempéries que podem vir pelo caminho? Isso aí pode ser risco calculado também. O que a gente encontra dentro dessa tua explicação, né, dentro dessa analogia, é que uma construção numa fábrica é um ambiente controlado, totalmente fechado, ambiente controlado, né, temperatura controlada, tudo é controlado, né? Ao passo que a lavoura é uma indústria a céu aberto. Sim. Está sujeito a vento, a seca, muita chuva. Muita chuva. Isso tudo pode acontecer. Uhum. E assim, a gente tem ferramentas de meteorologia, a gente tem... na verdade, saber interpretar todas as ferramentas que o agro oferecem é que fazem a diferença. E é por isso que, às vezes, trabalhar muito na especialidade, a gente tira a mão do produto final, entende? A gente tem que linkar todas essas informações para conseguir um produto final, que é aquele que eu espero. A gente estava falando da usina Vista Alegre, né? Meus amigos da usina Vista Alegre, Fernando Terci, Edivaldo Deolim, Carlão, pessoas muito queridas e que esse ano estão comemorando um resultado excelente. É a primeira vez na história que a usina deles está produzindo 97 toneladas de cana por hectare. Então, e assim, para o setor que está produzindo esse ano 75, 76, eles estão produzindo 20 toneladas a mais de cana por hectare, acima da média. E num período adverso, né, do ponto de vista climático. Exato. Né? Esse ano passado foi o quarto pior ano da história da usina, tá? Com relação a clima, tá? E taxa de reforma, nada diferente do que a gente vê no mercado. É disciplina e propósito. E quanto tempo de consultoria? Em 3 anos a gente saltou de 62 toneladas para 97. Parabéns. E veio o reconhecimento, né? Te mostrei, inclusive, a postagem do Fernando Terci, do sapateiro, que é zalquiano, do agradecimento que ele fez aí para mim na consultoria BSS, porque, assim, não é fácil, né, ter esse tipo de reconhecimento. A gente fica lisonjeado, porque é difícil alguém te dar um reconhecimento pelo seu trabalho. E lá é justamente isso. Todo mundo remando para o mesmo lado e pelo objetivo, né, pelo propósito, que era aumentar a produtividade da usina. Inclusive, confidencializando, né, algumas pessoas ainda chegaram para o Terci e falaram assim, não convém se abaixar um pouco essa estimativa, né? Estava estimado em 91 toneladas esse ano. Não é demais, não. Tomar cuidado, né? Deu 97. Que bacana. Hein? Nossa, é maravilhoso. É melhor do que aumento de salário, viu, César? Eu costumo dizer e tive e ainda tenho algumas gratas experiências que o resultado é melhor do que o valor no final. Né? Porque o desafio é grande. A informação veio ontem, né? Então tá muito recente para mim. Hoje eu tô tendo que me puxar com uma cordinha, assim, porque senão eu inflo demais, eu vou lá para as alturas. Mas, assim, eu tô muito orgulhoso do trabalho deles. Uhum. Porque eu vou lá só dar palpite, né? Tá certo. Mas tá dando resultado, graças a Deus. Agora, me fala uma coisa, Carlos. E sobre o zoneamento produtivo? O que você tem para dizer pra gente? A gente tem que respeitar pela legislação, né? Eu acredito que, principalmente o zoneamento amazônico, eu trabalhei na Vale 1 ano com Dendê, tá? Nesse meio da minha carreira aí de cana-de-açúcar, 1 ano e meio eu desgarrei, mas eu voltei rapidinho. E eu acredito ser válido, tá? Inclusive, eu estou com um projeto na Indonésia agora, onde o clima é muito parecido com o clima amazônico, é equatorial, né? Na faixa, né? Na faixa do Equador, na verdade, fica 3 graus acima do Equador, bem em cima de Darwin ali. É um projeto Merauke na Indonésia. E a maior dificuldade lá
é solo, tá? Solo muito intemperizado, um solo lavado, vamos dizer assim, sem nutrição praticamente, tendo muita correção para ser feita e com um volume de água muito grande. Então, nem se eu quisesse ter uma grande produtividade no sistema natural que é lá, eu não ia conseguir. O investimento é muito alto, principalmente em drenagem. Inclusive, hoje o assunto sendo discutido lá no projeto da Indonésia é sobre drenagem. E eu vejo que proteção de recursos é importante aqui na nossa Amazônia, né? Mas para cana-de-açúcar, por exemplo, o zoneamento é importante porque a gente não vai conseguir ter bons resultados facilmente, tá bom? Quanto a outras culturas que invadem aqueles bioma amazônico ali, eu concordo com preservação de ambiente e etc. Porém, o produtor ele fica com toda a parte que onera o cuidado com essas áreas, né? Por exemplo, lá no bioma amazônico, você tem uma fazenda de 100 hectares, você pode plantar em 20. 80 você tem que proteger. Tá, mas quem que ajuda a proteger, né? Eu tenho que tirar recurso desses 20% só para cuidar dos outros 80, né? Então... Parece um Pareto, né? Eu acho meio injusto com o produtor rural. E aqui, por exemplo, que o zoneamento é de 20%, né? A gente precisa deixar a reserva legal e APP. Se acontece alguma coisa com a propriedade, a culpa é do produtor. Então a multa vem em cima do produtor. E muitas vezes o produtor não tem culpa, não tem o dolo do que aconteceu, por exemplo, um fogo que se espalhou, etc. Tá? Então, assim, eu vejo como injusto para o produtor rural. Tá? Pensando aqui no nosso sistema produtivo de cana-de-açúcar, eu acho que avançar para esse tipo de região não é nem necessário, né? Eu acho que a gente ainda tem muito na produção vertical aqui para crescer e não na horizontal, tá? O Dr. Rodolfo, que era meu diretor da Raizen, ele falava assim, eu sou meio frustrado com a produtividade de cana, porque quando eu comecei minha carreira, eu produzia 78. Aí quando eu aposentei, estava produzindo 78. Diferente da soja, do milho, que tiveram projeções de produtividade altíssimas, né? A gente tem que ver que mudou o sistema produtivo também, né, César? Mudou o sistema de colheita, né? Antes a gente botava fogo na cana, tudo para cortar manual, né? Agora é tudo mecanizado, né? A gente entra até 7, 8 vezes na mesma entrelinha de cana com equipamento. Naquela época, passava uma rua a cada 5. O tão chamado boia fria era uma coisa de origem de canavieira, né? Assim, essa mudança foi a mais saudável, né? É. Porque não é que tirou essa mão de obra da lavoura, a gente especializou ela para ele virar operador, virar mecânico, né? Então, aquele medo que a gente tinha da mecanização agrícola lá atrás, na cana-de-açúcar, se transformou na maior riqueza dela, né? Porque a gente empregou pessoas com um trabalho especializado e muito menos pesado do que esse trabalho de corte de cana, né? Uma pessoa, para ser boa naquela época, precisava cortar de 10 a 11 toneladas de cana por dia. Essa era a referência boa. Não, se uma pessoa cortar 10 toneladas, ela é um bom cortador. Absurdo, né? E vai cortar um eito de cana para ver, um dia. Agora você imagina 200 dias colhendo cana do mesmo jeito, né? Então era um trabalho, assim desumano, vamos colocar, né? E essa mecanização, ela provocou uma perda de produtividade também, né? Ela propiciou a saída de uma flora de plantas daninhas diferente. A presença da palha altera bastante a performance de produtos que eles precisam atingir o solo, né? E entrar na solução do solo para fazer a semente não germinar. Então, a gente teve um período aí de estudos de moléculas para entender como que seria essa passagem de palha, né? Usamos algumas tecnologias que já vinham da soja, como, por exemplo, o diclosulan, que era um herbicida para folha larga,
era um herbicida que passava 90% da palha. Então foi um herbicida que foi muito utilizado logo no início do pós-corte mecanizado, né? Que a palha fica estendida sobre a lavoura. Isso tudo fez alterar também o sistema produtivo, né? Ah, não, mas eu tenho mais umidade. Ah, tá, mas eu tenho mais praga. Entende? Então, eu acredito que a evolução da produtividade da cana não veio igual pelo planejamento da cultura da pobreza, tá? Que para você produzir 100 toneladas, não adianta eu chegar para o meu diretor da usina, é o caso, tá? Da usina Vista Alegre produziu 97 toneladas. Eu tenho que adubar para 100 toneladas o canavial. Concorda? Sim. De média. Aí, o ano passado produziu 82. Esse ano produziu 100. Oh, mas vocês estão subindo a quantidade de adubo. É lógico, eu preciso adubar para 100. Porque senão ano que vem vai produzir 80. Então, o planejamento de custo dessas áreas também precisa ser feito. Precisamos separar o que é custo e o que é investimento. Você adubar a sua cana sabendo que o solo está corrigido, que não tem compactação na linha, que você está propiciando as melhores condições para você colocar o adubo e ele responder a tua produtividade. Então, quando a gente estava falando do planejamento antes, entra inclusive nesse caso, tá? No planejamento orçamentário das áreas, né? Porque tem um episódio muito legal dos Primos do Agro, não sei se você assiste eles Sim. Uma parodiazinha de como a sociedade vê o produtor, né? Aí o seu Eduardo com um galão, veneno, veneno, veneno. E como realmente é, o João falando para ele, precisa aplicar produto lá porque a praga tá pegando. Mas precisa mesmo? Tem dinheiro. Pois é. Então, viu, o agricultor, ele quer fazer o mínimo possível para ter um retorno econômico. Ele não está querendo jogar veneno, beber no veneno, como muitas vezes a sociedade enxerga ele. Então, quanto menos insumo ele gastar, maior vai ser a lucratividade dele. Entende? E nesse assunto, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para você, mas essa pergunta eu vou fazer no próximo episódio que a gente vai gravar. Mas para a gente encerrar essa primeira parte, eu queria te fazer uma pergunta. Onde que o canavial mais ganha ou perde eficiência? Eu digo que a cana é um mato muito agressivo. Ele chega a produzir 200 toneladas por hectare. Sem irrigação. Com clima ruim. Eu sei disso porque já tivemos talhões lá na Vista Alegre esse ano que produziram 200 toneladas por hectare. É um mato muito agressivo. O que estraga ele é a ação humana. É sério. A falta de planejamento. Se você planeja fazer as atividades para... Vamos falar como um filho. Você quer que seus filhos estudem na Exalc, certo? O que você vai buscar para ele? Você vai buscar uma boa escola, bons professores, né? Você vai querer dar as condições para ele ser um bom profissional, ser um bom aluno, para ele ingressar na Exalc, certo? Mas se você não se importa com seu filho, você até coloca ele numa escola boa, mas você não acompanha o resultado, você não faz uma análise da performance do seu filho, ele vai conseguir entrar? Não vai. Então, a gente não é só dispor do recurso, é saber utilizar ele da forma correta, né? Ficar brigando com o teu filho todo dia também vai desestimular ele, né? Então, a gente tem que saber gerir o recurso da forma correta para que você alcance o seu objetivo. Vai ter hora que você vai ter que sentar e estudar lá com ele, né? Vai ter que ir lá na roça. Ô, Caninha, o que você está precisando? Deixa eu tirar uma análise foliar sua aqui. Leva para o laboratório, faz as análises.
né? E em cana isso não é comum, tá? Análise foliar em cana não é comum. E quem quiser fazer análise foliar na cana, agora é o momento, né? Estamos entrando em dezembro, no período de crescimento vegetativo máximo da cana, né? Agora é a hora de saber como é que está a nutrição do teu canavial, né? Então, eu tenho um material pronto. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Eu ensino como tirar a análise e levar para o laboratório e interpretar essas informações. Então, a gente precisa fazer as coisas certas na hora certa, né? É isso aí, é isso aí. Carlos, quero te agradecer até aqui, tá? Oh, A gente legal. está encerrando essa primeira parte desse super episódio. A gente vai, na sequência, publicar a segunda parte, onde a gente vai continuar falando sobre a gestão de canavial de alta performance, com essa figura, esse fenômeno aqui, esse exalquiano de carteirinha que está tatuado no braço. E eu faço o convite para você. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, segue a gente lá, por favor, e vem acompanhando os nossos vídeos. E a gente está aqui para sempre trazer um assunto novo, uma pessoa interessante para falar um pouquinho sobre isso. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! E a mexerica tá doce. É isso aí!